Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando neste domingo a solenidade de Todos os Santos. Celebrar Todos os Santos é celebrar todo aquele e toda aquela que seguiu Jesus Cristo e está na glória celeste. Nós celebramos os nossos irmãos e irmãs que já caminharam aqui neste mundo, que viveram aqui nesse mundo, que testemunharam Jesus Cristo aqui neste mundo. Alguns e algumas testemunharam até doando a vida por Ele. São santos e santas. E são tantos santos e santas que não estão no altar, dos nossos altares, mas que estão na glória de Deus. Então, neste domingo, nós olhamos para todos os santos e santas. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, dos versículos de 1 a 12, o texto das bem-aventuranças. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós essa bela página do Evangelho de São Mateus, as bem-aventuranças, o início do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Sabemos que do capítulo 5 ao capítulo 7, ao final do capítulo 7, no Evangelho de São Mateus nós temos aquilo que nós chamamos o Sermão da Montanha. Por que Sermão da Montanha? Porque Jesus diz o capítulo 1, ou melhor, o versículo 1 do capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Do capítulo 5 ao final do capítulo 7, Jesus fala da montanha. Então, por isso, o Sermão da Montanha. Sabemos que o Evangelho de São Mateus, ele é um evangelho de discursos de Jesus, discursos mais longos. E aqui o discurso da montanha. O evangelista, de certa forma, apresenta para nós Jesus como o novo Moisés. Se da montanha do Êxodo, Deus dá a lei, aqui da montanha, Jesus apresenta a nova lei. E qual é a nova lei? A nova lei são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, se nós percebermos bem, não são preceitos para se viver a lei de Moisés, mas são realidades concretas da vida, nas quais o discípulo é encontrado, o discípulo, a discípula é encontrado por quê? Por fidelidade a Jesus Cristo, por fidelidade ao seu Evangelho. E se olharmos bem, amados e amadas de Deus, as bem-aventuranças elas estão em contraposição com o mundo. Aquilo que o mundo aparentemente apresenta como louco, o Evangelho apresenta como bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. E o discípulo é aquela que é feliz. E feliz por quê? Porque segue Jesus Cristo. Feliz por quê? Porque faz da vida um segmento de Jesus Cristo. E fazendo da vida um segmento de Jesus Cristo, é encontrado bem-aventurado.
em situações que aparentemente, diante do olhar do mundo, diante da lógica do mundo, diante da dinâmica do mundo, são situações adversas, situações de sofrimento, situações de lágrimas, situações de dor, mas o discípulo, por amor a Jesus Cristo, é encontrado naquela situação, e encontrado naquela situação é proclamado bem-aventurado. É o que nós ouvimos nessa bela página do Evangelho. Jesus começa a ensinar: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Evangelho de São Mateus coloca em espírito. O Evangelho de São Lucas diz: bem-aventurados os pobres. São Mateus diz: bem-aventurado aquele que tem espírito de pobre. Aquela que tem, mesmo possuindo alguma coisa, tem espírito de pobre. Não vive apegado às riquezas, não vive apegado aos bens desse mundo. Bem-aventurado, porque deles é o reino dos céus. Interessante que essa bem-aventurança, ela está no presente. Quer dizer, alguém que já tem o reino dos céus. As outras, se percebermos bem, o verbo está no futuro, quer dizer, se espera uma recompensa futura. Aqui é o reino dos céus. Continua: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É o discípulo, amados e amadas de Deus, que tantas vezes é se encontrado em situação de aflição, mas encontrado em situação de aflição por quê? Por causa do reino de Deus, por causa da fidelidade à palavra de Jesus, por causa de fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Então é encontrado aflito. E a bem-aventurança promete, porque serão consolados. É uma consolação futura. É a bem-aventurança futura. É a certeza de que a recompensa do discípulo é Deus mesmo. É a vida eterna, é o céu. É uma recompensa futura que a bem-aventurança promete aqui. Mas a aflição já acontece no presente. Acontece no presente por quê? Por causa da fidelidade a Jesus Cristo e ao seu Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurado quem é manso, quem vive da mansidão, não quem vive de promover o conflito, a guerra, o ódio. Não, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Né? É uma bem-aventurança futura, possuirão a terra. Pode não ser a terra desse mundo, mas a terra pode ser Deus mesmo. Era aquilo que Israel esperava. Israel esperava entrar na terra, entrou na terra, teve a terra, mas a promessa da terra permaneceu sempre aberta. Porque a terra é algo provisório, é algo que o homem tem, que o ser humano tem, mas amanhã pode não tê-la. É algo que nós não temos definitivamente. Nós somos aqui nesse mundo viandantes, passageiros, mas a terra definitiva do discípulo, da discípula, é a promessa de Deus mesmo. É Deus mesmo que é a terra definitiva. Relembra bem aqui a herança do levita. O levita era aquele que não tinha herança como as outras tribos, porque a herança do levita era Deus mesmo. Continua as bem-aventuranças, Jesus proclamando: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amados e amadas de Deus, fome e sede de justiça. A justiça era um grande desejo do Antigo Testamento, dos profetas. Os profetas sempre falam da justiça, do mispache, do sedacar, da justiça e do direito. A justiça é sempre um desejo de todo homem, de toda mulher. Todo mundo quer, todo mundo deseja a justiça. A coisa que dói mais no ser humano é a injustiça. E aqui, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ter fome e sede de justiça quer dizer alguém que vive verdadeiramente buscando a justiça desse mundo, mas a justiça de Deus antes de tudo, que é a justiça da misericórdia, que é a justiça do amor. A justiça de Deus não é simplesmente como a justiça desse mundo. Pão, pão, queijo, queijo, eu te faço isso, você me faz aquilo, ou você me faz a mesma coisa como se fosse a lei de Italião. Não, a justiça do discípulo é muito mais. É a justiça da misericórdia, a justiça
do amor. A justiça da gratuidade, como diz São Paulo, quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quer dizer, não merecíamos nada, Ele gratuitamente vem ao nosso encontro. A justiça do reino é a justiça da gratuidade e a justiça do amor. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é o amor que vem das entranhas de Deus, que vem do coração de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, quer dizer, aquele que vive dando misericórdia, aquela que vive sendo expressão de misericórdia, sendo expressão de amor. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quem tem um coração puro, quem não vive com o coração cheio de coisas ruins, cheia de ódio, cheia de vingança, disso, daquilo outro, quem tem um coração puro, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vivemos um mundo hoje com tanta guerra, tanto conflito, tanta violência. Promover a paz, ser promotor da paz. E quem promove a paz, quem vive promovendo a paz, será chamado filho de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ser perseguido, amados e amadas de Deus, por causa da justiça, porque luta pela justiça, porque busca a justiça do reino, deles é o reino dos céus. E conclui Jesus dizendo: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, por será grande a vossa recompensa nos céus. É aquilo que a primeira geração viveu. A primeira geração foi perseguida. Ainda hoje há tanta gente que é perseguida, que é injuriada por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho. Nós tivemos agora em outubro o Sínodo dos Bispos e existem, amados e amadas de Deus, partes do mundo onde os cristãos são ainda perseguidos por causa de Jesus Cristo, por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Há partes do mundo onde os cristãos não podem professar sua fé livremente. Há partes do mundo onde a igreja é perseguida ainda. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, pois será grande a vossa recompensa nos céus. Amados e amadas de Deus, os santos e santas foram aqueles e aquelas que viveram das bem-aventuranças, que fizeram verdadeiramente das bem-aventuranças sua vida. Viveram as bem-aventuranças, hoje estão vivendo verdadeiramente da bem-aventurança celeste, gozando do face a face trinitário, vendo a Deus face a face, vivendo verdadeiramente da felicidade de contemplar a Deus face a face, a Virgem Maria, os anjos e santos. Que celebrar todos os santos relembra cada um de nós, a todo batizado, a toda batizada. A santidade é vocação de todos nós. Todos nós somos vocacionados à santidade. Quando nós celebramos todos os santos e santas, nós devemos relembrar que a santidade é caminho meu, a santidade é caminho seu, a santidade é caminho de todos nós. A santidade é a medida alta da vida, a medida alta da existência. A santidade mostra para nós que a vida aqui nesse mundo não é o último é Deus. O definitivo da nossa vida é Deus mesmo. Deus mesmo que um dia será a recompensa da nossa vida. Que por intercessão de todos os santos desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.